Esse trabalho foi feito por mim, Gabriel Ribeiro Rodrigues, e pelo Jean Ferreira Dias, com o tema de instrumentos. Esse aqui ficou o nosso diagrama de classe. A gente fez ele usando o Astro. E tem como classe abstrata instrumentos, com nome do tipo string, tipo do tipo string, marca do tipo string, ano de publicação do tipo inteiro, preço do tipo double. E tem como os métodos abstratos void afinar, tocar e exibir detalhes. Tem como as classes piano, violão, flauta. Piano tem os atributos quantidade de teclas, tipo piano. Violão tem os atributos quantidade de cordas, tipo violão e material. Flauta tem atributo tamanho e material. E aqui embaixo os métodos deles. Aqui foi onde a gente definiu nossa modelagem com os métodos da classe abstrata, as classes, os métodos e os atributos em geral. E a nossa justificativa foi que todos os instrumentos musicais compartilham de características e comportamentos semelhantes, como o nome, o tipo, a marca e o preço. E cada instrumento ele deve fornecer sua própria implementação dos métodos tocar, afinar e exibir detalhes para emitir seu próprio som, o jeito de afinar e os seus detalhes próprios, que seriam, por exemplo, para piano seria a quantidade de teclas, violão a quantidade de cordas, o tipo, o material, flauta o tamanho e o material. E se é uma classe abstrata, seria necessário reescrever os mesmos atributos e comportamentos em cada classe concreta, dificultando a manutenção do código. E onde o polimorfismo foi utilizado? Então, os construtores têm os mesmos nomes, instrumento musical, mas assinaturas diferentes, ou seja, um número diferente ou tipo de parâmetros diferente. Aqui embaixo está a definição dele, que seria sobrecarga, é um conceito de polimorfismo estático que permite definir múltiplos métodos com o mesmo nome dentro da mesma classe, desde que tenham assinaturas diferentes. Isso significa que os métodos sobrecarregados devem ter uma quantidade diferente de parâmetros ou tipos de parâmetros diferentes. Nossa, caiu nessa aqui. Quantidade diferente de parâmetros. Agora eu vou mostrar como ficou o nosso código. Então, a nossa superclasse instrumento tem que ter os atributos nome, tipo, marca, ano de fabricação e preço. E ela tem os métodos abstratos afinar, tocar e exibir detalhes. Então, no nosso código, nós criamos a classe abstrata, instrumento musical, criamos os atributos com seus respectivos tipos e todos com o modificador de acesso protect, que ele significa que esses atributos só podem ser acessados pela classe instrumento musical ou pelas subclasses dela. Aqui nós temos os construtores, então o, um construtor vazio, primeiramente, ele não recebe parâmetros e inicia todos os atributos ou com uma string vazia ou com zero. E também temos o construtor que recebe parâmetros e já inicia os atributos com as suas informações. Isso daqui é um exemplo de polimorfismo de sobrecarga. Então nós temos dois métodos com o mesmo nome e a única coisa que diferencia eles é a nossa lista de parâmetros. Nós criamos aqui os nossos métodos abstratos, eles vão ser implementados nas subclasses, os métodos abstratos tocar, afinar e exibir detalhes, e também temos os gets e sets dessas variáveis aqui. Então, nós temos agora a subclasse piano, ela herda de instrumento, então ela tem todos esses atributos, e mais quantidade de teclas e tipo de piano, que são os atributos para piano, e ela implementa afinar, tocar e exibir detalhes. Então, nós criamos a classe piano, falamos que ela herda de instrumento musical, criamos os atributos específicos dela, temos os construtores de piano, o construtor vazio. Primeiro, ele chama o construtor da superclasse, que é esse daqui, e depois ele define esses atributos da subclasse. O construtor com parâmetros funciona do mesmo jeito. Primeiro chama o construtor da superclasse e depois define os atributos dela. E aqui nós temos o,
é a implementação daqueles métodos abstratos da superclasse. Então, isso daqui é um polimorfismo de sobreposição. Então, aqui nós definimos o método tocar e aqui nós implementamos ele sobrepondo. Então, quando você pede para um piano tocar, ele faz plim-plim. Quando você pede para afinar o piano, ele printa afinando o piano. E exibir detalhes, ele mostra os detalhes do piano, que são todos os atributos que ele tem. Nome, tipo, marca, ano de fabricação, preço, quantidade de teclas e tipo de piano. E também temos os gets e sets. O violão e a flauta funcionam de maneira semelhante. Então, eles herdam de instrumento musical, ele com os atributos específicos, quantidade de cordas, tipo de violão e material, os atributos de violão, e os atributos flauta, tamanho e material. E eles também implementam os métodos abstratos da superclasse. Então, o código deles é bem parecido. Nós criamos a classe, os atributos, os construtores, os nossos métodos. O violão faz tong-tong, ele printa afinando o violão e printa as suas informações. E temos os gets e sets. E na flauta acontece a mesma coisa. A gente cria a flauta, os atributos, os construtores. Nós implementamos os métodos. A flauta faz fio-fio. Ela, quando ela afina, ela printa ajustando a flauta para afinação. E em exibir detalhes, ela printa todos os seus detalhes. E temos os gets e sets. E nós também criamos uma main para mostrar tudo isso funcionando. Então, aqui nós primeiro criamos um piano vazio. Como ele é vazio, os seus atributos não vão ter nada. Então, pelos métodos set, a gente vai definir os atributos dele. Depois, nós criamos um vetor de instrumentos musicais. Esse daqui é o polimorfismo de inclusão. Então, esse vetor consegue manipular piano, violão e flauta, que são classes diferentes, mas os três são instrumentos musicais. Então, ele consegue manipular isso. Aqui nesse vetor, como o primeiro objeto dele, nós temos o piano. O segundo objeto, nós criamos um violão já passando os parâmetros na criação dele. E o terceiro, nós criamos uma flauta vazia. Então isso daqui é para mostrar as diferentes formas de se criar e adicionar em um vetor essas classes. Nós temos um for each, que vai passar por cada objeto desse vetor. E em cada objeto ele vai pedir para exibir os detalhes, pular uma linha, pedir para afinar, pedir para tocar e pular duas linhas depois. Então, vendo o nosso código rodando, nós conseguimos ver aqui as informações do piano. Piano, teclas Yamaha 2020, 15.088 cauda. Afinando piano, plim plim, que é ele tocando. As informações do violão, violão 1, cordas, Giannini, 2018, 699,60 centavos, 6 cordas, acústico, material, madeira pinos, afinando o violão, tong tong, e as informações de flauta, que não tem nenhuma, ajustando a flauta para afinação, fio fio. E esse é o nosso código.